Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo excelente. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito especial, principalmente para mim, que foi o intercâmbio que eu fiz para o Canadá. Esse intercâmbio já vai fazer quase 2 anos, mas uma seguidora minha, a Vânia, que também é blogueira aqui no YouTube, ela viu eu falando sobre isso e me pediu que eu fizesse um vídeo. Eu pensei assim, pode ser que seja interessante, não somente para ela, como para vocês também, todas as minhas seguidoras no YouTube, que eu quero agradecer e mandar um beijo lindo para quase 2.300 seguidoras aqui no canal, seguidoras e seguidores também. Muito obrigada, gente, pela confiança e por estar se inscrevendo, porque isso incentiva a gente a continuar a gravar os vídeos. Mas vamos lá falar sobre o meu intercâmbio e eu espero que vocês gostem. Se tiver alguma dúvida, comenta, pergunta. Se eu souber, eu vou responder e vou tentar ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiro eu vou explicar para vocês como foi que eu consegui fazer esse intercâmbio. Eu estudei administração no Instituto Federal da Bahia. E esse instituto, ele tem um convênio com uma faculdade, uma só não, algumas faculdades lá no Canadá de administração também. E a partir disso, o governo canadense ele oferece bolsas para estudantes latino-americanos que tenham excelente desempenho nas suas universidades. E foi aí que eu consegui essa bolsa. Teve uma seleção interna dentro da minha universidade para ver quem tinha as melhores notas, quem era mais capacitado com relação ao inglês para conseguir essa vaga, e eu consegui. Não foi de primeira, teve uma primeira seleção, eu não passei, eu não estava apta, e no segundo ano, na segunda seleção, eu fui selecionada. E com muita alegria, eu fui selecionada com mais 3 pessoas, eram 4 vagas, e só que 2 pessoas iam para uma faculdade e 2 iam para outra faculdade. Eu fui para a faculdade Niagara College, que fica na região de Ontario, onde tem Niagara Falls, que faz fronteira com os Estados Unidos. Eu fiquei nessa região. Os 2 outros estudantes foram para a região de Vancouver, que é mais acima no Canadá, inclusive até mais frio. Mas vamos lá. A bolsa, ela era mais ou menos aproximadamente $8.000 canadenses, todos pagos pela Universidade Canadense. O governo brasileiro não deu nada, a Universidade Brasileira não pagou nada. Tudo foi o governo canadense que financiou. E esse dinheiro eu só encontrei contato com ele quando eu cheguei lá. Eu abri uma conta num banco canadense e todo mês a faculdade depositava esse dinheiro na minha conta. Era o dinheiro que era suficiente para eu me alimentar, para eu pagar a minha homestay, que é a casa de família onde eu fiquei, e para me divertir. Era um dinheiro pouco, era na faixa de... eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que era na faixa de $900 por mês. Se você fizer a conta, $8.000 aproximadamente, dividido por 4 meses, dá na faixa de $900, um pouquinho mais. Nessa faixa aí. E isso dava pra eu sobreviver nesse tempo. Não dava pra fazer viagens, como o pessoal do Ciência Sem Fronteiras faz, mas dava pra fazer uma viagem próxima a Toronto, porque eu morava no interior, e também dava pra fazer viagens próximas às cidades próximas da região. Eu morava em St. Catharines e às vezes eu ia pra Niagara Falls, até porque o transporte também era gratuito para estudante. Antes de ir pro Canadá, eu fiquei sabendo com 1 mês de antecedência que eu tinha sido selecionada. Nesse período foi quando eu fui tirar meu visto, porque eu não tinha como tirar o visto. Eu até poderia tentar, mas era provável de eu não conseguir. Então eu precisei esperar a carta de aprovação, de aceitação, e aí sim eu dei entrada no visto. Então demorou o quê? 3 semanas eu tava com meu visto na mão e me custou na faixa de R$550. Isso porque eu usei uma agência de intercâmbio, que foi a Bex. Não recomendo, o pessoal não é muito profissional, meio inseguro, não recomendo. Mas eu usei essa agência e deu tudo certo, Foram 3 semanas e eu enviei toda a documentação para São Paulo. Tem no site, existe um site na internet que eu não lembro exatamente o nome, mas eu posso pesquisar tudo isso e deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, que ele dá o passo a passo de todos os documentos que você precisa enviar para o consulado, o tipo de visto que você está aplicando, os formulários que você precisa preencher, tudo isso tem nesse site. É um site do governo canadense que auxilia as pessoas
a tirar o visto. Ele é disponível em várias línguas, em inglês, em francês, em português, inclusive. E a partir desse site você pode encontrar todas as informações que você precisa. Inclusive, se você quiser tirar seu visto sem precisar de ajuda de nenhuma agência de intercâmbio. É possível sim. Mas como eu estava com muita pressa, eu preferi usar da experiência de outras pessoas. E um colega me indicou essa agência, eu preferi, né, pagar os 500 e tantos reais lá para essa tal dessa agência. Mas o processo do visto do Canadá é muito simples, é muito tranquilo, principalmente se você já tem a carta de aceite, né? Eu tinha a carta, enviei a documentação, tudo junto. E na carta já constava que o governo canadense iria pagar minha bolsa, então iria me dar essa bolsa de estudos. Então eu não precisava comprovar renda nem nada disso, que é um dos fatores que mais pesam na hora de você, né, dar entrada em um visto. Seja para onde você for, eles sempre querem saber qual é a sua renda e se você pode pagar pela sua estadia naquele determinado lugar para onde você vai. E no Canadá isso já estava totalmente coberto pelo governo, né? Para fazer esse intercâmbio, eu fiquei estudando inglês pelo menos por uns 2 anos e meio, 3 anos, intenso. Tipo, eu estudava inglês todos os dias, todo santo dia. Eu separava um determinado tempo do meu dia e estudava inglês. Sempre que eu podia, eu estava ouvindo podcast, eu estava lendo alguma coisa, eu estava conversando com estrangeiros. Inclusive, eu fiz amigos que eu tenho até hoje pela internet, né? Nesse período que eu estava aprendendo. Então, me dediquei muito mesmo para poder conseguir essa bolsa. E isso me ajudou muito quando eu cheguei lá. Porque quando eu cheguei lá, eu estava muito segura e eu ouvia as pessoas falando comigo, eu sabia o que dizer e eu sabia como me comportar, eu sabia levar a conversa. E isso me deixou muito contente, muito satisfeita. E isso fez com que a minha experiência fosse tão master, sabe? Porque eu sei que muita gente vai pro exterior, sabe falar até a língua um pouco, mas não domina, e isso acaba impedindo dessa pessoa se divertir, dessa pessoa aproveitar de maneira plena aquela experiência. Então, no meu caso, isso me ajudou muito, essa minha dedicação, essa minha preparação ajudou bastante, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia viajar, eu já acreditava que eu iria conseguir, né? Me comparando com as outras pessoas que estavam concorrendo comigo, eu sabia que eu tinha uma grande chance de conseguir. Mas não era nada certo, sabe? Eu fiquei mesmo na fé. Eu não juntei tanto dinheiro quanto eu poderia, porque eu não estava tanto acreditando assim que eu iria. E isso atrapalhou um pouco, porque se eu tivesse o meu próprio dinheiro, eu poderia ter feito mais viagens, eu poderia ter me divertido mais. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu soube, foi aí que eu saí louca para poder comprar as coisas, sabe? Eu saí comprando coisas que eu precisava realmente, algumas coisas de frio. Claro que eu não levei as coisas mais pesadas, porque eu sabia que isso eu não iria encontrar aqui onde eu moro, Salvador, e também iria só pesar na minha mala. Então eu comprei algumas coisas assim, algumas coisas novas, algumas coisas bacanas que servissem para eu levar, e fui, né? Na época, eu não fiquei ansiosa, eu fiquei meio que congelada, sabe? Eu não sei dizer exatamente o que eu senti, mas eu não tinha ansiedade, eu não tinha medo, eu tinha curiosidade. Eu sonhei tanto com aquilo, eu fiquei 2 anos e meio tão focada naquele objetivo de viajar, de fazer intercâmbio, que não dava pra ficar com medo, não dava pra ficar, sei lá, pensando coisas ruins. Eu ficava curiosa pra saber o que eu ia ver, o que eu ia sentir, o que ia acontecer quando eu chegasse lá. Então, a minha preparação emocional também ajudou bastante. Eu conversei muito com a minha família, eles já sabiam que eu ia, que eu queria, e se eu conseguisse, eu iria. Nada ia me impedir de ir. E na época eu tava namorando, inclusive com o meu atual namorado. E ele também sabia disso, ele sabia que eu queria muito isso, que era um sonho da minha vida, sabe? Que eu tinha construído dentro da universidade, não era uma coisa que eu já sonhava há muito tempo, não. Foi uma coisa que eu estava construindo, que surgiu na universidade. E ele me apoiou muito, muito, me ajudou a arrumar minha mala, ele me levou no aeroporto, sabe? Meu namorado é uma pessoa realmente maravilhosa. Vocês já viram o vídeo dele aqui no canal, e ele realmente é tudo isso, né? Não vou falar muito não, viu? Por causa das inimigas invejosas. Mas tudo bem. Enfim, e foi um... Eu fico louca quando eu falo do Canadá, gente. Vocês não têm noção, mas ok.